de Biologia e Ciência. Aula essa que nós vamos tratar do tema saúde. Lembrando sempre, né, que esse tema é um tema que está relacionado à biologia, mas que a gente pode aplicar em outras áreas, principalmente nas áreas relacionadas à enfermagem, medicina, áreas relacionadas à bioquímica, a própria biomedicina também vamos trabalhar, ou outras áreas que têm a ver com os conceitos de saúde. Não vamos dar aqui o aspecto de saúde do ponto de vista dos atendimentos de atenções básicas, até porque é uma área onde tem as suas características específicas, mas nós vamos abordar a saúde do ponto de vista conceitual, né? Sempre lembrando que nós precisamos ter alguns conceitos em mente para poder saber até o motivo que muitas vezes alguns programas dentro da área da saúde e educação são colocados para que a gente possa trabalhar de tal maneira com esses assuntos para prevenir ou promover a saúde ou mesmo tratar, porque a intenção é mostrar que algumas vezes o tratamento ou a prevenção de saúde ela é um fator social fundamental, né, que também é um direito do homem, mas que exige da gente ações, tanto do ponto de vista da educação, como do ponto de vista dos órgãos públicos, aonde teremos, né, atenções básicas como as UBS, ou especialidades como o Serese, como outros centros de especialidades, ou mesmo hospitais, né, de alta complexidade, onde vão tratar questões mais específicas com equipamentos tecnológicos de ponta normalmente. Então, vamos conceituar a saúde, né? Saúde, do ponto de vista conceitual, ele é um estado de equilíbrio dinâmico, né? Toda vez que a gente usa a palavra dinâmico, é uma coisa que não é estática. Então, se a gente pensar no nosso corpo como um corpo biológico, o que nós temos, né? Nós temos um corpo, dentro dele nós temos sistemas, e sistemas são formados por órgãos. E esses órgãos, eles estão o tempo todo, né, cumprindo a sua função. Temos coração ali batendo, bombeando sangue, nós temos rins fazendo essa filtragem, o pulmão fazendo as trocas gasosas, bem como o cérebro, que vai estar ali fazendo com que todos os outros sistemas possam estar funcionando de uma forma adequada. E toda essa harmonia que acontece dentro do nosso corpo, ela só existe porque existe movimento. Então, é um equilíbrio que está dinâmico ali dentro. No entanto, do ponto de vista estrutural, biológico, a saúde também ela não pode ser apenas conceituada como um corpo saudável, um corpo funcionalmente ativo, mas ela tem que ser encarada sobre outros aspectos também. Lembrando que nós somos seres que estamos dentro de um processo ecológico onde o ambiente nos influencia. Né? Então, nós temos hoje uma definição, segundo a OMS, que em 1946, né, que a Organização Mundial da Saúde definiu que a saúde ela tem que ser encarada como um completo bem-estar físico, né, um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, três conceitos fundamentais para a gente definir saúde: bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não dá para nós pensarmos que saúde hoje é uma ausência de doença. Eu não estou gripado, eu não estou com nenhum tipo de comorbidade, hipertensão, diabetes ou algumas intolerâncias, que eu sou saudável. O fato de eu ter o meu corpo em equilíbrio significa biologicamente eu estou equilibrado. Mas se eu não levar em consideração o estado mental e social do indivíduo, que não é mensurável em um exame clínico convencional, a gente vai ter um problema ali que, de repente, não vai ser caracterizado como a saúde do ponto de vista apenas biológico. Então, conceituar a saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde nos dá alguns desafios, e esses desafios precisam ser colocados para ser entendido, né, como que a gente trabalha isso dentro dos conceitos assim de prevenção e promoção de saúde. Então, nós temos alimentação. Então, a saúde a saúde orgânica, ela exige do corpo uma manutenção. Então, sistemas como o digestório, ele tem esse processo metabólico, né, no caso da digestão, da absorção e da distribuição desses nutrientes pelo corpo, fazendo com que o funcionamento dele se dê de uma forma equilibrada. Então, a gente precisa do quê? De uma variedade de alimentos do qual a gente vai fazer uso
e o uso desses alimentos nos gera um estado de bem-estar físico. Então, a gente tem que ter uma variedade de nutrientes que são fornecidos por uma variedade de alimentos. Então, a nutrição é importante. A gente sabe que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, que é um estado de fome, um estado de desnutrição, automaticamente gera um desequilíbrio do indivíduo, e esse desequilíbrio acaba deixando ele debilitado ou mais suscetível a ter determinadas doenças. Então, a suscetibilidade de determinadas doenças muitas vezes se dá por uma má nutrição. Nós temos também questões relacionadas ao exercício, né? Então, a alimentação associada ao exercício acaba nos dando uma condição de saúde, não somente saúde física, mas o bem-estar mental também. As pessoas que fazem exercício físico, elas relatam, e isso é fato, de que a sua condição mental ela é melhor. Aumenta só as questões circulatórias, questões relacionadas à musculatura, questões relacionadas a algumas substâncias, né, neurotransmissores, hormônios, que vai dar uma sensação de bem-estar e o indivíduo consegue, de uma certa forma, se manter em um equilíbrio. Então, a questão da hidratação também sempre é importante, né? Porque o acesso à água potável, uma água limpa, tratada e uma hidratação adequada, ela dá também ao indivíduo condições de ele ter uma boa saúde. Também estou colocando esse exemplo porque promover o saneamento básico, principalmente na questão de água tratada e coleta de esgoto, são fatores fundamentais para que a saúde aconteça. Muitos agentes, vetores de doenças têm a ver com a questão do saneamento inadequado, tanto do ponto de vista da ingestão de água contaminada, ou mesmo de águas que foram contaminadas por um saneamento adequado na questão de esgotos. Então, assim, pensando na questão do bem-estar físico, mental, nós temos também o exercício, como foi mencionado, como um fator de promoção de saúde. Então, é de se esperar que nas escolas ou mesmo em atendimento de atenção básica, tenhamos profissionais de educação física, no qual vai estimular aqueles alunos ou aqueles pacientes a ter prática saudável de exercício físico, para que eles possam ter condições de manter um equilíbrio corporal fisiológico. Lembrando sempre que, biologicamente, o nosso corpo ele foi criado para o movimento. E o movimento, ele não necessariamente ele vai se dar apenas em algumas partes. Então, nosso corpo ele tem funções ali que, muitas vezes, pelo sedentarismo, eles são prejudicados. Haja vista quando a gente tem pessoas que são acamadas e começa a aparecer escaras, né? Que são feridas que acabam aparecendo em pessoas que ficam em uma posição só dentro de uma cama, que a gente chama de decúbitos, né? Decúbitos laterais, dorsais, ventrais, muitas vezes por uma imobilização. Então, isso é um dos pontos que a gente pode mencionar na questão da fragilidade que a pele vai tendo. Mas, sim, do ponto de vista das atrofias, da mesma forma. Quando alguém fica com um membro imobilizado, ela acaba tendo uma redução do volume, né, da massa muscular. Então, assim, nós temos uma série de questões que o exercício físico acaba trazendo, não somente a questão física, no sentido do funcionamento adequado, mas mental também, no sentido de bem-estar físico. É lógico, né, que é uma forma também de a gente pensar que o exercício ele não pode ser apenas pensado em uma questão só de atividades externas, ou seja, estou lá na minha escola fazendo um exercício físico na quadra junto com o meu professor. Ou eu estou lá na UBS fazendo exercício físico junto, né, do profissional de educação física ou fisioterapeuta. Eu tenho que pensar que isso tem que ser uma prática diária, constante e uma questão pessoal. Se eu quero viver bem, eu tenho que dar ao meu corpo as melhores condições para que ele possa ter essa adequação, né, na questão do exercício como uma prática de saúde. Né? Muitas vezes também a questão mental, a gente pode pensar, o que é uma questão mental? Lembrando sempre do conceito da OMS, estado pleno de bem-estar físico, mental e social. Estado de bem-estar mental, ele está envolvendo o quê? Ele está envolvendo práticas sociais que muitas vezes elas são muito subjetivas, né? Desde uma amizade, de uma questão relacionada a um grupo onde nós participamos, por exemplo, nós temos amigos que nós frequentamos
em determinados períodos ou semanalmente, temos conversas, temos grupos de amizades, questões religiosas, muitas pessoas elas têm uma religião e na religião ela sente que ali ela tem uma resposta para questões mais transcendentais, então a religião, independente da crença de cada um, ela se torna algo importante e preponderante na questão da saúde mental. Nas questões relacionadas ao trabalho, é sempre importante pensar que o trabalho ele pode ser um fator de doença, mas também ele pode ser um fator de bem-estar, porque muitas vezes as pessoas na laboterapia, que nada mais é do que a terapia pelo meio do trabalho, ela consegue realizações e satisfações que dão a ela uma condição de alegria, de felicidade. Então, isso também pode ser colocado, que o trabalho é um fator de saúde também, desde que ele tenha equilíbrio. Então, família, amigos, trabalho, religião, a gente pode pensar que tudo isso ele é um fator promotor de saúde. Então, se a gente pensar lá no início que a nossa saúde ela depende da questão relacionada ao que nós colocamos dentro do corpo, ao funcionamento equilibrado dos nossos órgãos. Se nós pensarmos que o nosso corpo ele precisa estar em movimento, ele precisa estar se exercitando, então já tem um combustível que é a alimentação. Eu já tenho o gasto, né, a queima desse combustível através do corpo, né, do exercício. E eu tenho agora a minha mente em equilíbrio através das minhas relações sociais. O que eu vou ter? Eu vou ter uma condição saudável. E aí eu posso dizer que esse indivíduo tem saúde. Então eu não posso dizer apenas que é uma ausência de doença. Porque a doença ela pode ser um agente patógeno ou pode ser um agente injuriante, que pode ser desde, de repente, um químico que tem no ambiente, uma questão relacionada a uma alergia, ou pode ser mesmo questões relacionadas ao estresse mental. Então, para você pensar, para nós pensarmos na questão da saúde, primeiro nós temos que entender que saúde é um bem-estar físico, mental e social, e que o indivíduo, estando com bem-estar físico, mental e social, ele é saudável, automaticamente ele cria barreiras para que a doença, que é essa disfunção, não surja, ou por meio de vetores, que são agentes transmissores, ou mesmo por questões de estresse ou mau hábitos que têm a ver com questões mais pessoais ou mais subjetivas e sociais. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com isso, tá? Então, a gente pensa no bem-estar como prática simples, muitas vezes, né, de um exercício de meditação, ou mesmo exercício físico associado a uma questão de pensamento positivo. A gente pode pensar na questão dos hábitos, né, por exemplo, uma prática de um ciclismo, com grupos de família ou amigos, dá à pessoa uma satisfação de, ao mesmo tempo, estar exercitando a questão física, né, que é a questão do movimentar do corpo, tem a questão social, que é a maneira como a gente lida com essas questões das trocas de informações, trocas de afetividade, e ao mesmo tempo a gente tem ali um ganho, né, na questão dos processos, né, fisiológicos no qual essas substâncias que o nosso corpo produz, que eu já disse anteriormente, as endorfinas, os neurotransmissores, os próprios hormônios nos gratificam pela prática daquilo que o nosso corpo necessita. Então, nós temos passeios como fator, por exemplo, social, um fator de bem-estar mental. Quem que não gosta de, por exemplo, de levar a família para uma praia, para uma cachoeira, fazer uma viagem? Tem momentos assim de lazer, então a gente envolve aqui o quê? A gente envolve um convívio familiar, uma questão de bem-estar social, tem uma questão da própria saúde mental, né? Porque a gente tem que pensar que a nossa mente, ela estando em um ambiente diferente, ela processa de forma diferente, e muitas vezes aquele estresse do dia a dia ele acaba sendo minado, dando espaço a uma satisfação de estar vivendo algo diferente. Então a gente acaba tendo vários benefícios. E lógico, né, por exemplo, um ambiente como esse de cachoeira, você vai entrar na água, você vai nadar, você vai fazer passeios, automaticamente está movimentando o seu corpo, né, uma caminhada, um nado, algo nesse sentido. E, né, alimentação com certeza. Então, do ponto de vista conceitual, é importante sempre saber que saúde é um estado pleno de bem-estar físico, mental, social. Fisicamente tem a ver com a questão orgânica, tem a ver com alimentação, tem a ver com exercício. Mental tem a ver com a questão das nossas crenças, da nossa socialização, com a maneira como a gente encara determinada situação da vida.
a maneira como a gente vive o nosso subjetivo. Social tem a ver com a questão das nossas relações humanas, a maneira como a gente lida com as situações mais externas a nós, desde um trabalho, a uma amizade ou a um convívio familiar. Então, a gente tem que pensar que a saúde é quando isso está em equilíbrio, né? Um estado pleno. Mas agora é importante a gente pensar na história da doença, né? Se você tem algum desequilíbrio nessas 3 áreas que eu acabei de mencionar, é de se esperar que você tenha algum tipo de doença. E a doença, ela acaba se tornando uma disfunção. E uma disfunção, muitas vezes, ela pode ser tirada, né, ou né, resolvida, no caso, ter uma resolução, se o indivíduo seguir alguns passos. E esses passos vai desde mudança de hábito ou até tratamentos médicos, por exemplo. Porque a gente pensa que uma doença, ela pode ser causada, de repente, uma má alimentação, que eu já vou mencionar mais para frente. Então, eu mudo meu hábito, eu deixo de comer coisas que não devo. Ou pode ser, de repente, uma doença que eu preciso tomar medicamento, né? A pessoa tem lá um diagnóstico de diabetes, ela precisa tomar insulina. E não tem como não tomar, porque a pessoa vai passar muito mal. Então a gente já tem uma doença que surge, por exemplo, a obesidade devido a hábitos alimentares não saudáveis. Eu tenho como mudar esse meu hábito. Agora, a partir do momento que eu tenho uma diabetes, eu diminuo a alimentação, melhoro a minha alimentação, mas eu ainda continuo sendo insulino dependente, ou seja, eu preciso da insulina. Então não dá para mudar esse fato, mas dá para me minimizar e dar uma condição mais saudável da vida. E outra coisa, vamos pensar na questão mental. Se o indivíduo está no trabalho estressante, ele vive o tempo todo sobre um estresse, uma demanda de trabalho, tanto físico como mental, que ele não está conseguindo lidar. Então, é bom se repensar aquilo que está fazendo. Se de repente uma situação dessa está causando mais dores do que benefício, talvez pensar em mudar de função, de emprego, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, a doença ela tem uma característica que é uma disfunção dentro daquelas 3 aspectos que a gente disse anteriormente, que é estado físico, mental e social em equilíbrio. Então, a história natural da doença envolve tudo isso. Então, o que a gente precisa entender, né? A história natural da doença tem a ver com as inter-relações entre o agente, que é aquilo que causa a doença. Então, vamos pensar. Não vamos pensar no agente, por exemplo, como um vírus, como uma bactéria ou um protozoário, por exemplo. Vamos pensar no agente como um causador. O causador, da mesma forma que eu falei, o causador pode ser um hambúrguer que você comeu lá no fast food. O causador pode ser, de repente, uma situação de estresse, que é você viver o tempo todo com a sua cabeça fervendo por uma situação de um trabalho, ou uma situação familiar, ou uma situação de um relacionamento conflituoso. Esse é o agente. Então, são inter-relações, são as relações que entre o agente, nós temos o suscetível, que quem é o suscetível? É aquele que esse agente vai causar alguma coisa, ou seja, a pessoa, se a gente for pensar do ponto de vista do indivíduo. Então, quem é o suscetível? Sou eu, é vocês, é todos aqueles que vai estar sofrendo a pressão desses agentes. Então, você vai ter lá, por exemplo, uma pessoa que está num lugar onde foi lá um vetor, por exemplo, um mosquito, foi lá e picou essa pessoa e inoculou, por exemplo, um vírus, né? A dengue, por exemplo, ou febre amarela. O que você tem ali? Você tem o suscetível, que foi a pessoa, o agente, que é o vírus, e aí a gente tem mais alguém ali envolvido, que no caso é o vetor, aquele que carregou esse agente até esse suscetível. Esse suscetível vai desenvolver o estado clínico, que é o estado que a doença se manifesta, ou não, né? Porque tem pessoas que ela têm uma imunidade maior que consegue resolver fácil. Então a gente tem que pensar que esse suscetível, que é o indivíduo que vai ser o doente, ele tem uma relação com a gente e o ambiente. Mas como assim o ambiente? O ambiente é onde você estava naquele momento, onde aconteceu tudo isso. Então, se você pensar que uma pessoa estava num lugar onde tinha bastante água parada, é de se esperar que os vetores, que no caso são os mosquitos, estão ali presentes. E talvez aquela relação entre o ambiente com aquele mosquito favoreceu o crescimento e desenvolvimento de mais indivíduos, e ao chegar naquele local, você foi o que recebeu
a doença por meio dessas picadas e hoje se manifestou de uma forma clínica com a doença. Então, se a gente pensar do ponto de vista da doença, ela sempre vai estar relacionada a 3 fatores. O agente, que é o causador, o suscetível, que é aquele que vai receber a causa, ou seja, aquele que vai ficar doente, e o ambiente onde isso está acontecendo. Mas a gente pode usar isso para outra coisa, para outro tipo de doença? Por exemplo, se eu falar de um trabalho, aonde é o agente? O agente é o motivador, né, de você ficar, de repente, estressado. O suscetível é você. O agente é o fator. De repente, você está num ambiente onde o som é muito alto. O agente é o som alto. Então, o que acontece? Você é o suscetível. O ambiente é onde esse som está acontecendo. Então, o que acontece? Você pode desenvolver um problema de audição. Então, você não tem necessariamente uma doença ali causada por um agente biológico, no caso, um vírus ou uma bactéria, se a gente for pensar em outros seres. Mas o suscetível, que é você, dentro de um ambiente, que no caso seria um ambiente barulhento, pode gerar um problema de saúde, que é a perda auditiva. Então, a saúde, ela está sendo encarada aqui, desse ponto de vista, com a tríade epidemiológica das inter-relações, que a gente chama de tríade da epidemiologia, que no caso é o suscetível, o ambiente e o agente. Então, a gente tem o estímulo patológico. O que é a patologia? A patologia é a doença. O que é um estímulo patológico? É aquilo que vai gerar, né, a doença naquele meio. Então, ele tem um ambiente que o estímulo vai acontecer. Por exemplo, o barulho é um estímulo patológico, que está no meio ambiente, que é o local onde esse barulho está acontecendo. E aí a resposta do homem a esse estímulo é o que vai gerar esse tipo de problema, que pode resultar em um defeito. No caso, se você for pensar no exemplo que eu dei do barulho, dentro de uma fábrica, causando problema de audição, pode resultar no defeito que seria uma perda auditiva. De repente, até uma surdez, ou uma morte ou recuperação. Ou seja, eu tenho as inter-relações entre o agente, suscetível e o ambiente. Agente é o que causa, suscetível é o que recebe essa causa, e o ambiente onde isso está acontecendo. Então, de novo, se eu estou num lugar onde tenho bastante mosquito, então eu sou o suscetível, o mosquito é o agente, que no caso pode ser que ele esteja com a dengue ali, por exemplo, e o ambiente, que no caso ali seria o local onde tem essas águas paradas, está favorecendo aquele aumento de população desse mosquito, e eu estou recebendo as picadas, e aí automaticamente eu desenvolvo uma doença causada, uma doença viral, porque eu estava num ambiente contaminado, né, ou caso que favoreceu esse tipo de ação. Agora, da outra forma que eu comentei, se eu estou num ambiente onde tem muito barulho, então eu sou o suscetível, porque eu estou sujeito ao barulho, o barulho é o agente, e o ambiente é o local onde eu estou. Por exemplo, uma fábrica, o que pode acontecer? Esse é um estímulo patológico, pode gerar uma surdez. Ah, mas esse é o ponto de vista o quê? Se a gente for pensar, é um ponto de vista mais social, né? Vamos pensar assim, né? Na verdade, físico, né? Porque a gente está pensando na audição. Mas a gente pode ter uma situação de estresse, porque o estresse, ele tem uma questão mais mental. Ele está relacionado à maneira das nossas relações. Se você está num relacionamento que tem ali uma pressão ou uma falta de compreensão de ambas as partes, essas discussões pode ser o agente, você pode ser o suscetível, e o ambiente doméstico é o local onde isso está acontecendo. O que pode gerar? Pode gerar problemas mentais, né, do ponto de vista até mesmo social, onde há pessoas que, infelizmente, acabam resultando até em agressões, tanto físicas como verbais. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, pessoas que se tornam doentes mentalmente, no sentido de que elas não têm uma relação saudável. Então, tradicionalmente, né, a história natural, na história natural, né, da doença, no caso, qualquer relação, né, que a gente pode pensar da doença, e ela pode ser dividida em 2 partes nessas relações. Como assim? Eu vou ter a tríade epidemiológica, que é o agente, o suscetível e o ambiente,
mas ela pode ser dividida assim, em períodos epidemiológico e patológico. Como assim? A epidemiologia é o estudo da doença sobre uma população, mas ele é um momento que a gente chama de pré-patogênico. O que acontece? É tudo que, a parte epidemiológica, é tudo que acontece antes da doença se instalar no corpo. Então, a doença, antes de instalar no corpo, ela estava em algum lugar. Estava no ambiente, estava dentro de um vetor, estava dentro de um reservatório, né? Estava num local onde poderia causar algum tipo de hábitos não saudáveis, por exemplo, no ambiente de vulnerabilidade social, onde de repente tem a exposição às drogas. Então, você pode ter ali um ambiente que não seja socialmente saudável, que pode gerar, de repente, uma influência dentro de um suscetível, que no caso seria uma pessoa, e a doença seria o próprio abuso, né, da droga em si, tá? Então, essa relação agente, hospedeiro e meio ambiente, ela tem que ser encarada do ponto de vista mais do entender como que funciona a doença. E esse período pré-patogênico e patológico é a maneira como a gente encara esse período, né, ou, vamos dizer assim, esse caminho, o antes e o depois que ela acontece. Eu tenho esses três fatores ambientais, suscetível e do agente, que vai me gerar um estímulo. Esse estímulo pode causar em mim uma doença. Essa doença, antes de acontecer, eu chamo esse período de pré-patogênico ou epidemiológico. E quando a doença está em curso, que é o momento que eu sinto quando eu reflito ações desses patógenos no corpo, que a gente chama de período clínico, é o momento que eu vou desenvolver a doença propriamente dita, febres, dores, calafrios, secreções, desde um problema de arritmias até mesmo problema de dispneia, ou mesmo outros problemas que aqui eu não mencionei, mas que pode estar relacionado à doença em si, tá bom? E aí o que a gente tem? Essas modificações acontecendo, e o corpo ele vai estar ali se entrando em debilidade. Essa debilidade ela pode ser impedida, ou ela pode ter um curso que vai gerar no indivíduo problemas, que pode ser problemas transitórios ou problemas que não são transitórios, que são problemas que agora não há uma cura e que você vai ter apenas que muitas vezes fazer os tratamentos que a gente chama tratamentos apenas para diminuir o efeito da doença, né, na pessoa, mas que não vai causar a cura, né, porque a cura ela já não é mais possível. Então você acaba de uma certa forma perdendo a capacidade de se recuperar. E aí é onde a gente vai ter as especialidades, né? Então, alguns tratamentos a gente chama de paliativos, que são os tratamentos que às vezes é só para deixar o indivíduo mais confortável. Por exemplo, uma metástase de um câncer, onde a pessoa tem que agora, muitas vezes, só toma morfina para tirar a dor, mas que o câncer está se espalhando. Né? Ou reabilitações, por exemplo, uma pessoa quando ela está numa situação onde ela teve uma amputação por uma diabetes maltratada, né? Ou seja, ela não cuidou da diabetes, não tomou insulina, muitas vezes ela tem que fazer amputações, tirou uma perna. Agora ela vai ter que reabilitar para ela aprender a andar com uma só, de repente usar uma muleta, uma prótese, assim vai, tá? Então, isso aí são questões relacionadas a tratamento e, inclusive, a saúde pública, ela trabalha muito com isso, né? As unidades básicas são atenções primárias, onde vai ter que trabalhar com as promoções de saúde e prevenção. Promoção é quando você faz atividades mais educacionais, né? Onde se tem lá campanhas, por exemplo, campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul, campanhas em questões de suicídio, Setembro Amarelo. E tem as questões também relacionadas às prevenções quando você tem lá tomando uma vacina. Você toma uma vacina para evitar que quando a doença chegar no seu corpo, você já esteja preparada. Mas quando você não tem essa atenção primária trabalhada de uma forma, se você passa por esse período, né, da prevenção e você desenvolve alguma doença, muitas vezes você está sendo atendido dentro de uma especialidade. E dentro de uma especialidade você tem algumas reabilitações.
Então, a gente precisa entender isso também. E quando você muitas vezes passa por esses períodos, né, de atenção secundária, que seria voltada também à questão, de repente, uma órtese ou uma prótese que tem a ver com as questões de colocar, por exemplo, uma prótese na perna, ou uma cotoveleira, ou uma munhequeira, que são as órteses, né, que muitas vezes te ajuda a ter um momento ali mais de tranquilidade, ou sem muita dor, muitas vezes você tem que ser atendido, de repente, no hospital para fazer uma cirurgia. Aí você está na atenção terciária. Então, a gente tem que pensar que as doenças, elas podem ser prevenidas, que as doenças têm períodos que são pré-patogênico ou epidemiológico, que elas está relacionado às questões do hábito do indivíduo, o ambiente onde ele está e aquele agente causador da doença, que é o agente, o suscetível e o ambiente, que são as tríades epidemiológicas. E dentro dessa tríade epidemiológica, você vai ter ali uma pessoa que vai estar mais sujeita a uma determinada doença ou não. Então, se ela tiver o estímulo e causar a doença, então ela passa para o segundo período, que é o período patológico. Antes disso, ela está no período pré-patogênico ou epidemiológico. Então, que fica claro, né? Por exemplo, isso aqui é um barbeiro. Barbeiro, ele é um percevejo, né? Que é muito comum em casas de pau a pique, que são aquelas casas que têm as madeiras e as paredes são feitas de barro, então eles gostam muito de ficar nesses lugares. São animais que à noite eles vão até a pessoa e muitas vezes quando elas estão dormindo, gosta de picar o rosto, por isso que chama de barbeiro, né? Porque eles gostam da região da face. E ele traz muitas vezes dentro dele, né, um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, quando instalado dentro do corpo da pessoa, ele vai se instalar nas válvulas, né, ou mesmo nas artérias de saídas do coração, por exemplo, a aorta, vai formar ninhos lá dentro, né, nessa região. Vai haver uma estenose, que nada mais é do que uma diminuição do calibre da saída, né? Então, como você pegasse uma mangueira e apertasse, ela ficasse mais pressionada. Então, automaticamente você vai ter um aumento de pressão. O coração, para tentar ultrapassar essa barreira, vai inchar. Em um período de alguns anos, essa pessoa vai ter uma insuficiência cardíaca, podendo vir a óbito. Ou muitas vezes necessitando, tendo o quê? Ter que fazer uma transplante ou uma cirurgia, né? Para poder remover uma parte ali desses vasos. O que eu estou querendo dizer aqui? O agente é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, que é o nome dessa doença. Você tem um ambiente, que no caso é o lugar onde as pessoas viviam, né? E é as casas de pau a pique. O suscetível, que é a pessoa que pegou. Ah, mas e o barbeiro? O barbeiro ele vai ficar no meio, que é o vetor. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, vocês vão entender que ele é um vetor. Então, essa doença é uma doença do ponto de vista do quê? Dos conceitos de saúde. Ele é uma doença do ponto de vista biológico, físico. Então, fisicamente, essa pessoa vai desenvolver uma doença chamada doença de Chagas, causadora por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que foi trazida para a pessoa por um vetor chamado Teatoma infestas ou barbeiro, que gostam de um ambiente mais de pau rural, né, onde tem essas madeiras para fazer seus ninhos. O hábito da pessoa, né, morar nesses lugares gerou nela esse tipo de suscetibilidade, ficar mais exposto a esse agente. Então você tem uma doença física se instalando aí, né? Então você vai ter aqui na atenção básica, você vai poder fazer alguns tratamentos, porém, pessoas que têm doença de Chagas, até onde nós sabemos, não tem cura. Você pode ter problemas relacionados a, por exemplo, problemas ósseos. Aí a pessoa fala, então, mas não é um agente causador de doença? É um agente causador de doença, mas quem é o agente aqui? Né? Essa disfunção aqui, muitas vezes, é uma má postura do indivíduo. Então, o que, que acontece com ele? De repente, ele está num ambiente onde ele tem que ficar sentado o dia inteiro, ou carregar peso a mais do que ele aguenta, ou a postura que ele tem em relação a esses pesos não é adequada. Então, ele acaba desenvolvendo, por exemplo, um problema de coluna, ou um desgaste ósseo devido a movimentos irregulares.
E aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, né, por exemplo, essa imagem, você tem um deslocamento aqui dessa região aqui de fêmur, né? Cabeça do fêmur aqui. Então, você vai ter uma série de questões. Então, a gente foi, de repente, o trabalho dele, a maneira como ele pega as coisas, o ambiente que é o trabalho, o local onde ele trabalha, e o suscetível, muitas vezes, é a maneira como o corpo dele lidou com essa situação. Então, você não tem um agente causador, né? É um hábito, no caso ali, né? Um trabalho mal feito, vamos dizer assim. Nesse caso, você, por exemplo, os problemas renais estão relacionados muitas vezes a fatores de hábitos também. Você vai lá, começam a se alimentar de coisas que não deve, você acaba tomando medicamentos que muitas vezes não são metabolizados direito e o rim acaba tendo que fazer isso, ou não, ou você tem hábitos de comer excessos de alimentos salgados, aí você cria cálculos renais, enfim. É uma questão mais pessoal de decisão de comer ou não um determinado alimento, que gera muitas vezes no indivíduo uma suscetibilidade para determinado problema, que muitas vezes pode formar essas litíases, né? Que são esses cálculos renais que nada mais é conhecido do que pedra nos rins, tá? Problemas alimentares também poderia causar essas aterosclerose, que nada mais é do que a diminuição do lumen, né, no caso, essa abertura dos vasos, devido a esses espessamentos das paredes, porque você tem gorduras, principalmente o LDL, que se instala nesse local. Isso por quê? Porque você tem um excesso de gordura na alimentação, e o que acontece? O sangue tem que passar por essa região, se for bloqueada essa região pode sofrer um processo de trombose, que pode gerar no caso aqui já está gerando uma isquemia, né, que é uma diminuição da vascularização da região aqui. Essa região pode ficar uma região de congestão, né, porque você tem uma região mais avermelhada, e se esse espaço aqui for completamente bloqueado, você pode ter um infarto nessa região. Se for no coração, você vai ter um infarto cardíaco. Então, uma área pode morrer porque você comeu demais um alimento que é gorduroso, que tampou as suas artérias, que causou uma morte, porque o suprimento de sangue para a região posterior a essas placas não houve. Então você vai ter ali um problema que vai gerar muitas vezes uma amputação de um dedo, de um pé. E às vezes a pessoa ela tem um hábito, a única coisa que ela tinha é comer coisas que não devia com gordura. Então, como que a gente trataria essas questões? Você iria lá, primeiro, a gente sabe que a prevenção e a educação é a melhor coisa. Então, o que você teria que falar para uma pessoa dessa? Hábitos saudáveis. O que seria hábitos saudáveis? Evitar alimentos muito gordurosos, né? Exercício. O exercício faz com que haja uma circulação melhor no corpo. Mas tem outra coisa que eu posso fazer? Tem. Uma orientação nutricional. Então, dentro de um BS, por exemplo, você vai ter ali uma nutricionista que vai ajudar a pessoa a se alimentar de uma forma melhor, né? Atendimento psicológico, onde vai tentar trabalhar questões relacionadas à obesidade. Tudo isso está relacionado à promoção e à prevenção. E o que acontece depois? Você está na atenção primária aí. Quando você simplesmente passa por esse período e não aguenta, de repente, mudar os seus hábitos, ou já passou do momento de mudar, de repente você tem uma trombose ali, você vai ter que fazer uma reabilitação, uma área, de repente, do seu corpo ali tem que ser revascularizada, ou se morreu, você vai ter que tirar aquele pedaço de tecido, ou mesmo fazer amputações, e aí você já vai estar numa atenção secundária para reabilitação. A gente acaba tendo que pensar que, do ponto de vista físico, a saúde ela tem muito a ver com nossos hábitos também, tá? Nós temos também doenças genéticas, que no caso, por exemplo, a doença celíaca são as intolerâncias a glúten, né? Então, você tem áreas do corpo que nascem com algumas predisposições, e essas predisposições, muitas vezes, têm essas características. Por exemplo, a pessoa que tem intolerância a glúten, ela tem inflamações quando o glúten entra em contato com essas regiões. Então, o que vai acontecer? Você tem uma inflamação. Se você tem uma inflamação intestinal, você não vai ter uma absorção de nutriente prejudicada. Então, você tem uma alimentação normal, você come tudo que é saudável. Imagine que você comeu lá as verduras, os legumes, lá a carne, o arroz, o feijão. Você está perfeito, você está fazendo exercício. Perfeito, você está regrado nesse sentido.
só que você tem uma doença, né, ou uma intolerância que você acaba não conseguindo digerir o glúten. Aí você come um bolo, e aí o que acontece? O bolo causa uma inflamação, e a inflamação vai gerar em você uma diminuição da absorção dos nutrientes da sua alimentação, e você vai ter uma desnutrição, fora as outras consequências, né? Porque a inflamação ela gera muitas vezes um processo agudo que vai gerar algumas citocinas, né? Alguns processos pró-inflamatórios, que vai gerar na pessoa, além das dores, né? Pode ter problemas relacionados a algo sistêmico, por exemplo, como fosse uma dor de cabeça, febres, calafrios, ou mesmo, né, as questões relacionadas até mesmo a emeses, né? Que são vômitos. Então, isso acaba gerando muitas vezes esse tipo de situação. Então, é algo genético, né? Algo mental também. Aqui se tem, por exemplo, as articulações, mas o que é característico nessa figura é a expressão de dor da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo que a dor mental, por muitas vezes, é maior do que a dor física. E dependendo da maneira como a mente ela trabalha, o físico reage. Então, às vezes, você tem algo que está na mente que se somatiza pelo corpo. E o que é somatizar? É algo que vai ser expresso através, de repente, de uma doença, né? Ah, eu tenho uma doença de um músculo que fica doendo o tempo todo, né? Então, eu tenho miosites, né? O tempo todo, que são inflamações musculares. Ah, eu tenho intolerância a alimento. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu tenho um problema que eu emito muito cortisol, eu sou muito ansioso, então automaticamente você não dorme direito, sua imunidade cai. Então tem um monte de coisa que você pode colocar ali. Você tem a questão também da saúde, né, física, no caso, a cárie, né, questão do hábito de escovar o dente. Então a gente precisa entender que o que eu faço com o meu corpo determina se a minha saúde vai estar boa ou não. Então, isso é importante também, porque senão a gente vai acabar tendo sempre a ideia de que a doença ela está relacionada apenas a invasores do corpo. Mas eu também tenho uma responsabilidade de impedir que esses invasores entrem no meu corpo. O hábito é muito simples, escovar o dente. Me alimento, se ficar um resto de açúcar, por exemplo, de um doce aqui, as bactérias adoram isso. Então, vai vir aqui no esmalte, na polpa do dente, e desenvolve uma cárie, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter os tártaros, né, que são as placas que vão se formando. Muitas vezes você tem uma perda dentária. E aí tem as doenças que, de fato, né, elas vão ser expressas no corpo, desde uma doenças que são icterícias, né, ou mesmo doenças relacionadas a vírus, bactérias, né, doenças que vão trazer, né, os sinais clínicos que a gente fala que vai ser tentado diagnosticar. Então, vai fazer alguns exames, vai tentar fazer algum tipo de receituário para essas pessoas, ver se ela não tem alergias, né? Você tem que ver o que está se expressando no corpo dela. Ah, tem descamação da mão. De repente, se a pessoa tem um problema hepático, ela está com o pé inchado. De repente, se a pessoa tem problema circulatório, ela está com a mão avermelhada aqui. De repente, ela pode estar com problema de hematocromatose, devido a um problema de uma substância que é produzida no fígado, enfim. É um médico, né? Ele vai estar pedindo alguns exames para tentar trabalhar com essas questões. Aí você pode afirmar que pode ser um problema de repente, genético, que não é um invasor, não tem um agente externo, biológico, por exemplo, como a doença de Chagas que eu comentei, ou pode ser um fator, né, de predisposição orgânica que esse indivíduo já tem. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Então, a gente tem que pensar na tríade da saúde, de novo, né? O agente, aqui no caso, a doença das galinhas aqui, né? Vocês vão pensar aqui. Quem causa a doença? A bactéria. Quem é o suscetível? As galinhas. E o ambiente? A granja. Então, essa tríade epidemiológica é bem simples aqui. Ó. Se a gente pensar no ponto de vista das doenças em aviários, né? No caso, as granjas, essa bactéria causa a doença é o agente. Quem recebe a doença é o suscetível. E o local onde eles estão é um ambiente. Então, se tiver em harmonia, ele não age sobre elas,
porque o ambiente aqui foi protegido, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? A ideia ali é só para vocês terem uma ideia do que eu estava comentando anteriormente. Essa tríade epidemiológica, né? Ela tem a ver sempre com as três coisas, tá? O hospedeiro, que é o suscetível, que é aquele que vai receber a doença, o agente, que é o causador, e o ambiente, que é o local onde eles estão. E o desequilíbrio disso faz com que haja uma ação do agente no hospedeiro, por muitas vezes falta de manejo ambiental. O que é o manejo ambiental? De repente a pessoa deixou de limpar o local, a pessoa deixou de fazer toda a asepsia do ambiente, ou ela não teve as normas de biosseguridade acontecendo, que nada mais é do que normas, por exemplo, dentro de uma produção, de fazer, ter manejo, né, práticas de higiene, usar luva, botas, usar medicamentos ou antissépticos, né, ou fazer as antisepsia, enfim, você tem uma série de questões aí que você pode usar. E aí o que acontece? O desequilíbrio entre o agente e o ambiente hospedeiro, que ainda está no pré-patogênico, que é aquele período epidemiológico que eu falei, vai gerar uma causa, vai gerar uma ação dentro do indivíduo, que no caso é aquele o hospedeiro, e aí você vai ter o período patológico. Então, você vai ter ali também uma questão relacionada ao quê? A doença se manifestando de uma forma clínica. O que é uma manifestação clínica? É a maneira como ela vai lidar no corpo da pessoa. Uma mancha na pele, um amarelo no olho, uma língua vermelha, um pé inchado, né, uma trombose, uma descamação de pele, enfim, uma série de coisas. E quando a gente fala do ponto de vista, né, da saúde, mas no caso relacionada mais à parte orgânica e biológica, ainda pode surgir vetores, né, que são aqueles que vão carregar a doença, que não são invertebrados, no caso, que transmite a doença. Quando a gente trabalha com vertebrados, por exemplo, o rato ele não é vetor, o rato é reservatório. Vetores são transmissores, mas invertebrados. Por exemplo, o mosquito da dengue, o mosquito ele carrega o Aedes aegypti, que é a dengue. Ele é o quê? Ele é um vetor. O mosquito carrega a doença, que é a dengue, que no caso é o nome do mosquito Aedes aegypti, né? E aí, no caso do rato, o rato que carrega, por exemplo, a Escherichia peste. Na verdade, ele não carrega a Escherichia peste, ele carrega a pulga que carrega a Escherichia peste, né? Esse rato é o quê? Ele não é vetor, ele é reservatório, tá? Quando a gente fala de vertebrados, como um rato, a gente chama de reservatório. Quando a gente fala de invertebrado, a gente chama de vetor, tá bom? E aqui a gente tem a mesma coisa, tá? Aqui o que é importante é as setas, tá? O causador e o hospedeiro, ó, o causador ele age direto no hospedeiro e o hospedeiro age direto no agente. Se o agente ele agir, por exemplo, no hospedeiro e o hospedeiro tiver uma imunidade boa, ele elimina o agente. Então, ele depende, o agente, de uma suscetibilidade do hospedeiro, de modo que ele não reaja para que ele possa se instalar. Mas se o hospedeiro, por exemplo, tiver uma imunidade boa, vai pegar. A gente está vendo aí esses casos de pessoas que não desenvolveram o quadro clínico grave, né, no caso do Covid. Por quê? Porque o hospedeiro ele tinha uma resistência maior à doença. Só que o hospedeiro está no ambiente. Então, ele age sobre o ambiente age sobre ele, com certeza. Se você pegar uma pessoa que trabalha no campo, criando porcos, só anda descalço no meio das fezes dos porcos, ou onde os porcos ficam, né, que é o chiqueiro, é óbvio, né, que esse hospedeiro está numa situação de vulnerabilidade. Então, agora, se ele usa luva, se ele vai lá com botas, se ele faz toda a medida de higiene, o ambiente ele tem uma ação sobre ele mínima, tá? E o ambiente sobre a gente, né? Como assim? Se eu falei para vocês, se tiver um lugar que tiver muita água e essa água ela não estiver parada, mosquitos vão crescer ali. Então, o ambiente ele vai favorecer o agente. E o agente, né, vai se desenvolver. Mas se o ambiente for, por exemplo, verificar se não tem água parada, né, evitar deixar lixos orgânicos para que ratos não venham e comam
esses lixos, baratos ou algo nesse sentido, o ambiente ele não vai ser favorável ao agente. E automaticamente você não age sobre o hospedeiro, então a doença vai ser diminuída. Então, a gente age sobre o hospedeiro é suscetível, né? Ou seja, aquele que recebe a doença, mas se ele está no ambiente, se o ambiente tiver com uma pressão sobre ele de uma forma negativa, o hospedeiro está mais propenso a ser atingido pelo agente. É sempre importante ter essa imagem. E aqui nós temos um outro fator, né? No caso, quando a gente trabalha com as questões mais biológicas, lembrando que a doença é estado pleno de bem-estar físico, mental e social, tá? E o que a gente está falando aqui nesse caso é um agente patógeno que tem ação de um vetor. Um vetor, lembrando que é um invertebrado. Então, estou falando de uma doença orgânica biológica. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar a dengue lá. Fatores ambientais favoráveis para o mosquito. Água parada. Está no ambiente as águas paradas. Fez crescer quantidade de vetor. Um hospedeiro que está próximo ao vetor, ele vai ter o vetor sobre ele. Mas se esse vetor picar esse hospedeiro e não tiver o agente causador da doença, que no caso é o vírus da dengue, porque eu posso ter um mosquito picando esse cara, mas nem todos os mosquitos Aedes aegypti causam dengue. Por quê? Porque eu posso ter vários Aedes aegypti, mas eu posso ter esses vírus que não têm a doença. Então, é igual o Trypanosoma cruzi, né? Que é a doença causadora da doença de Chagas. É ele que vai se instalar lá na parede do coração da pessoa. Só que ele vai ser inoculado pela pessoa por quem? Pelo vetor, que é o barbeiro, que é aquele inseto que eu falei para vocês, né? Que é o percevejo. Mas se aquele barbeiro picar essa pessoa e não tiver o agente, ele só vai causar um incômodo, não vai ter doença se instalando ali. O vetor, ele tem que estar em contato com o agente normalmente vai ficar instalado dentro do vetor, por exemplo, a malária é a mesma coisa. Né? Você tem o Anopheles, que é o mosquito, mas o plasmódio, que é um tipo de protozoário, que é o causador da malária, que deixa a pessoa com febre, calafrios, mal-estar, tem a febre terçã, febre quartã, enfim, tem lá as características da malária. O agente, no caso da malária, é o plasmódio. O vetor, que é o mosquito, é o Anopheles. E eles estão no ambiente. Se for favorável, se o ambiente for favorável ao vetor, ele vai crescer. Se no ambiente tiver o patógeno, vai ficar dentro do vetor. E entrar um hospedeiro, agora eu tenho a tríade da epidemiologia e um fator externo aqui, que é o vetor, tá? Nesse caso, é uma doença, no caso, transmitida por vetores. Então, a gente tem que pensar nisso também. Mesma coisa. O hospedeiro, o agente, o ambiente, se favorece o vetor, ele carrega para cima essa questão. Agora, por que eu coloquei isso aqui? Fatores genéticos. Tem pessoas que têm fatores genéticos de resistência ou pessoas que ficam mais suscetíveis, ou seja, ela tem uma condição de ficar ali mais frágil. Se uma pessoa estiver desnutrida, é óbvio, né, que o sistema imunológico dela vai cair. A idade, a pessoa vai ficando imunossuprimido conforme vai ficando mais velha. Ou, se for muito nova, ela ainda não adquiriu os seus anticorpos. Então, ela tem uma suscetibilidade maior para que aconteça a doença. O sexo, muitas vezes as doenças têm uma questão mais voltada a ser masculino ou feminino. O estado imunológico, isso é importante, porque às vezes um indivíduo é adulto, vai estar numa situação de estresse, e o estresse cai a imunidade, automaticamente, se tiver um vetor, ele vai causar uma doença. Essa doença pode gerar nele um desequilíbrio, né? E a gente sai do período pré-patogênico para o patogênico, e vai ter que ser tratado dessa forma. Então, o que nós temos aqui? O agente, que é o causador, pode ser uma dose infectante. Ah, mas eu não estou falando de quê? Eu estou falando de outras coisas também, né? Mas eu tenho aqui a dose infectante seria, por exemplo, a quantidade de vírus que entrou no corpo da pessoa. Né? O tempo de exposição. Tem alguns vírus que, quando ele entra, ele precisa de um tempo para se instalar. Se a pessoa não tiver se o vírus não tiver o tempo suficiente, ele não vai se instalar uma bactéria, né, ou um protozoário, enfim.
a maneira como ele entra, né? Se ele entrou por via enteral, por exemplo, pela boca, ou parenteral pelo sangue, a multiplicação, né? Se ele multiplica na pele, ou dentro do corpo, ou nas paredes intestinais. Se ele tem fatores de virulência, que nada mais é do que características de ter, de repente, ali uma parte do corpo dele, da estrutura dele, que dá ali mais resistência, por exemplo. Tem as fímbrias bacterianas, tem a cápsula bacteriana, que dão àquele agente uma condição de ser mais resistente àquele ambiente. Muitas vezes passa pelos antibióticos de uma forma imune. Por quê? Imune não, de uma forma incólume, né? Sem nenhum tipo de ação. E o ambiente, condições climáticas, condições socioculturais e econômicas. Como assim? Tem seres vivos que vão estar em ambientes mais secos, mais úmidos. Tem seres vivos que vão estar em lugares que eles estão mais sombreados, né? Então, você tem ali uma condição ambiental que favorece. Tem animais que vão ficar doentes só na época de inverno, porque aquele agente, né? Alguns, por exemplo, alguns tipos de vermes vão agir mais nesse período. Ou vão ficar sob fezes, porque lá tem umidade. Ou vão ficar em ambientes mais secos, né? Então, se tem condições socioeconômicas culturais favoráveis, como assim? Se o indivíduo ele mora num ambiente onde não tem saneamento básico, se ele não tem condições nutricionais adequadas, e se dentro das questões culturais dele, alguns hábitos, por exemplo, de comer carne crua, sem nenhum tipo de cuidado, pode gerar nele uma maior suscetibilidade para que a doença aconteça. Então, essa tríade epidemiológica, que é hospedeiro, agente e meio ambiente, quando a gente fala do ponto de vista da doença biológica, né, no caso um agente externo, a gente considera muito vetor ou reservatório, que se fosse um caso de um vertebrado, tá? De novo, né, a mesma coisa, tá? A gente está falando de agente hospedeiro aqui, mas a gente tem que pensar numa questão também maior, tá? Que a doença ela tem assim uma questão muito forte, que é a questão relacionada à maneira como essas situações elas vão agir e trabalhar no corpo do indivíduo. Então, o grau do indivíduo adaptar-se à agressão tem a ver com imunidade. Lembrando que nós temos as três barreiras, né? Que a gente tem a barreira mecânica, que seria a pele, né? As mucosas, que muitas vezes impede de que o agente entre no corpo. Por exemplo, a gente tem ossos turbinados no nariz que jogam o ar para as laterais e eles ficam presos no muco para que, se, por exemplo, um vírus ou uma bactéria estiver querendo entrar, ele acaba ficando preso nesse muco, tanto no nariz como na laringe. Então, você tem barreiras, são as mucosas, né, muitas vezes protegendo. A própria pele, ela tem uma barreira mecânica, que no caso, as áreas mais externas são queratinizadas, elas impedem que as ações de alguns patógenos que ficam na nossa microbiota não entrem. Então, assim, você vai ter condições que o hospedeiro vai gerar essas barreiras. Nós temos as condições também de imunidade inata, né, que são aquelas que a gente tem, por exemplo, os polimorfonucleados, que nada mais são do que glóbulos brancos, né, que nós temos, por exemplo, o macrófilo, o neutrófilo, os próprios linfócitos, né, alguns deles podem fazer esse papel, né, o linfócito T, vão gerar naquele indivíduo uma reação ao agente patógeno. Ou a imunidade adaptativa, que são aquelas que os linfócitos T vão provocar o B para formar os IG, né, que seriam as imunoglobulinas G, no caso, os anticorpos. Então, o hospedeiro ele pode ter resistências, que a gente fala que nesse período epidemiológico, muitas vezes esse indivíduo ele é resistente ao agente, porque ele tem condições ali, genética, imunológica ou nutricional favorável ou não. Tudo que eu falei agora, da imunidade, as barreiras, se estiver prejudicada, é óbvio que esse agente vai agir sobre o hospedeiro de uma forma agressiva. De novo, o ambiente ele vai ter uma influência muito grande, porque muitas vezes o ambiente favorece os agentes ou os vetores que carregam os agentes. E esses vetores aqui, eles vão trazer ao indivíduo uma carga, né, muitas vezes não de invasão, mas uma carga da própria doença, como se fosse uma dose da doença, maior ou menor. Então, se você pega um indivíduo que recebeu
várias picadas de um determinado mosquito com a doença, é óbvio, né, que o sistema imunológico dele vai ser mais convocado a agir, né? Ou seja, você vai ter que ali pensar que o ambiente está favorecendo isso também, tá? Então, assim, a gente tem que pensar assim, o animal, que é o hospedeiro, o ambiente e o micro-organismo, eles se auto-influenciam. Então, se você pensa no animal como ser humano, o estresse, a maneira que você lida com a sua vida, que tem a ver com o ambiente, por exemplo, o trabalho, sua casa ou em uma escola, vamos pensar que isso aqui a gente foi feito para uma questão veterinária, mas vamos pensar o seguinte, ó, se esse ambiente eu trocar por casa, trabalho, relações sociais, escola, é a mesma coisa. O que é o manejo? A forma como você lida com isso. Quem é o animal? Vamos trocar pelo homem. Se dentro desses ambientes domésticos, escolares, de trabalho, você estiver lidando, que no caso é o manejo, de uma forma mal, você vai gerar em você uma alterações físicas, mentais ou sociais que vai transformar em doença. Né? Então, você pode ter nessa tríade epidemiológica uma situação onde você é favorecido a ter determinada disfunção. Tá? Isso aqui que a gente chama de estresse. Tá? Nesse exemplo aqui, está falando de uma questão mais veterinária. Vamos pensar, um animal dentro do ambiente sofre um estresse, por exemplo, um estresse do transporte. O animal ele leva sair de uma fazenda para outra. Sofreu estresse. O que acontece? No estresse, a imunidade vai cair. A imunidade vai cair, de repente tem um micro-organismo, né? Por exemplo, o complexo respiratório bovino, que é uma síndrome respiratória. O que vai acontecer? Você vai gerar uma infecção. E aí, o que vai acontecer? A doença se instala. Então, você teve ali uma questão de manejo, tá? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Então, os períodos epidemiológico pré-patogênico, a gente já disse, né? Que é o período onde você tem ali um ambiente, né? Eu vou até parar por aqui, porque senão a gente vai ficar falando algumas coisas que não vai conseguir concluir. Depois eu faço o vídeo 2, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é assim, do ponto de vista da saúde, a gente vai ter, né, as questões relacionadas à saúde física, mental e social. A saúde física, no conceito da OMS em 1946, é o estado pleno de bem-estar físico, mental e social. Não adianta eu me alimentar bem se eu tenho uma situação de estresse dentro do meu trabalho, né? Eu não lido bem com a minha família. Eu vou estar com um problema relacionado a questões de forma subjetiva, mas que vai gerar em mim, com o passar do tempo, um problema. Enquanto esses estímulos, né, ainda não gerou o problema em si, eu falo que é um período pré-patogênico. Quando o problema ele surge e eu tenho que tratar, eu chamo de um período patogênico, que é um período que eu posso ter situações de uma doença que pode ser resolvida de uma forma, por exemplo, medicamentosa, uma doença, de repente, uma relação social mal estabelecida que eu posso, de repente, resolver de uma forma terapêutica, ou mesmo eu posso ter reabilitações que eu vou ter que ter, porque a doença em si, ela causou, né, uma situação onde algo irreversível aconteceu, que vai desde uma situação de uma diabetes que surge e que não tem mais cura, ou uma amputação devido a uma trombose que, devido a um ato de alimentação, ou uma diabetes maltratada, gerou na pessoa. E aí eu vou ter que usar os recursos públicos, muitas vezes, para fazer o quê? Tratar. Então, eu vou no centro de reabilitação, tenho atendimento tanto psicológico como fisioterapêutico, vou ter que colocar órteses ou prótese. Então, de uma certa forma, eu onero a rede pública se eu não tratar desse assunto de uma forma mais séria, né? Vamos pensar assim. Mas eu preciso pensar também numa outra questão, né? Que antes disso tudo acontecer, eu tenho que pensar que a promoção da saúde por meio de atividades físicas, por exemplo, dentro de uma escola pública, através da professor de educação física, ou uma educação sexual por meio dos professores da área,
ou mesmo por uma questão relacionada a atividades físicas, né, promovida por entidades civis, né, como algumas ONG que oferece esses lugares de treinamentos, ou mesmo de caminhadas, ou mesmo de desafios, né, que eles chamam, quando eles colocam metas para as pessoas, isso são promoções de saúde, que precisa ser respeitada e trabalhada de uma forma mais, dizer assim, séria pelos nossos governos. E também podemos pensar numa questão relacionada a outra questão, que é, no caso, a prevenção. A prevenção, ela tem a ver com o quê? Desde você fazer campanhas, né, por exemplo, contra o Alzheimer, incentivando as pessoas à leitura, incentivando as pessoas à alimentação saudável, incentivando as pessoas a fazer diagnósticos precoces através de exames, problemas relacionados à prevenção relacionada, por exemplo, a campanhas de câncer de mama, câncer de próstata, ou até mesmo as vacinas, né, que são períodos, uma imunidade passiva, que a gente tem através da vacina que a gente vai tomando, tá bom? Então, depois a gente vai trabalhar com esses períodos epidemiológico, pré-patogênico, lembrando que pré-patogênico é antes da doença se instalar, e a gente vai trabalhar isso e o vídeo termina, tá bom? Lembrando que isso aqui é apenas um recorte, é algo que a gente vai trabalhar apenas para poder entender como que esse assunto ele se dá dentro de uma escola pública, porém é um assunto que sempre precisa ser recorrente, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.